Isso aí, né? Você esperava que eu só com advogados aqui a gente targiferasse para uma conceituação tão bacana, né? A gente tem aquela visão. Essas histórias dos estereótipos, né? Vamos falar de leis. Eu só tenho juízes, etc. Vamos falar de leis. E a gente está falando aqui da essência da lei. Que bom, que bom. Estou muito feliz, assim, de conversar com vocês, ter as percepções de vocês, nessa outra visão. Mas vamos falar sobre a lei? Vamos falar lá sobre a lei. Onde é que está, como é que está essa lei nesse momento? E essa questão, ela é boa ou ela não é tão boa assim? Como é que é? Não, hoje já existe no Código Civil, né, para uma alteração também desde a sua entrada em vigor em 2002, que estabelece a guarda unilateral e a guarda compartilhada, sendo que ela hoje permite que a guarda compartilhada só seja aplicada em situações onde os casais assim o queiram, ou seja, os pais assim o queiram, né, onde há essa possibilidade. Tanto é que essa colocação da lei, na forma como a guarda compartilhada hoje está, permite a muitos colegas, muitos juízes entenderem que a guarda compartilhada só se aplicaria a casais que se dão bem, que se comunicam. E eu parto exatamente do lado contrário. Eu entendo que a guarda compartilhada só está colocada ali na lei justamente para os casais que não se comunicam. Exatamente. Porque aqueles que se comunicam, eles não precisam daquele instituto jurídico. Eles já, naturalmente, eles se organizam e sabem que não existe a figura de ex-pai, de ex-mãe. Eles já se colocam na posição de pais e assumem aquele compartilhamento de responsabilidades, de convivência. Ou seja, eu não vou só estar com o meu filho, a minha filha de 15 em 15 dias, mas eu também vou levá-lo à escola 2 vezes, 3 vezes por semana, eu vou levar a uma atividade extracurricular, eu vou levar ao médico, a mãe vai trabalhar, eu levo ao médico. Eu quero estar como apoio, né? Então, esses pais que não se comunicam, é para eles que a lei é feita, e a lei é fantástica, não só já no Código Civil colocada, mas agora na nova lei, no projeto que melhorou fantasticamente, e que vai passar a exigir um outro juiz, um outro judiciário. Um juiz que não é mais aquele que simplesmente aplica ali, olha, está aqui, é essa a solução e está acabado. Porque em família, mais do que eficiência, ou seja, mais do que trabalhar rápido, é preciso que o juiz pense em trabalhar de forma eficaz, ou seja, certeira. E para isso, olha só, família é gente, e gente precisa ser tratada como tal, como ser humano. Você precisa conversar, você precisa fazê-lo entender o seu papel. Por isso que aqui na Barra, na primeira vara de família, o meu trabalho tem sido nesse sentido. Primeiro, uma grande audiência coletiva de sensibilização, onde ninguém é autorizado a falar sobre o seu problema particular, mas apenas a me ouvir e fazer perguntas que entendam relativas ao que eu estou falando. Por que isso? Porque ali eu quero que eles saibam quais as consequências do não exercício da paternidade na sua extensão. E aqui eu digo paternidade tanto por parte da mãe como por parte do pai. Depois eles passam para um segundo momento, que é um grupo de orientação familiar, que é feita com as psicólogas. Então eu brinco com eles e digo, aqui vocês têm uma terapia familiar pontual e fantástica, que aí não podem perder, porque ela é totalmente direcionada, as dinâmicas, né, que as psicólogas aplicam, totalmente voltada para essa sensibilização do papel. E aí sim, é que eles vão para uma mediação, ou vão para uma audiência de conciliação, ou até vão já para uma posição final, olha, isso tudo que a gente já ouviu já me permite decidir. E aí eu escuto os pais falando assim, agora eu consigo ser um pai muito melhor do que eu fui quando eu estava casado ou quando eu estava vivendo junto. Aí você fala, agora eu atingi o objetivo. E tudo isso sem a presença de advogado. Perfeito. Eu sou advogado há quase 20 anos e sei que alguns advogados trabalham na forma construtiva e outros não têm o menor compromisso com a família. Ele tem compromisso com ele mesmo. Então, para não correr o risco de uma interferência negativa, ali é um momento só da família, só daquele pai e daquela mãe conversarem. E eu, como advogado e espectador do trabalho da Maria Cristina,
Eu fiquei encantado com o trabalho dela, com o comprometimento dela, mas ao mesmo tempo eu vi que essa lei tem um aspecto muito positivo de tirar a magistratura desse berço esplêndido. De fazer o juiz perceber que ele não pode assumir uma vara de família se ele não tem competência para ser um juiz de família. Se ele não tem compromisso com a família, né? Não tem compromisso com a família. Se ele não tiver compromisso com a família. Vai ser juiz de vara criminal, de vara civil, vai para outro lugar, mas aqui não é. Eu acho que ele tem que gostar, antes de mais nada, de gente. Ser humano. Olha, vocês estão falando, né, e a gente falando aqui sobre a lei, sabe a que vocês me remetem? Vocês me remetem a Jesus. É verdade. Vocês me remetem a Jesus e da forma como ele lidava com a lei. Ele foi muito criticado em muitos momentos, né, para dizer que ele não obedecia à lei, que ele não respeitava a lei, que passava por cima da lei, mas ninguém criou mais jurisprudência do que ele, né? Não é dele a frase que são os doentes que precisam de médico? E por quê? Porque ele tinha a visão clara de que a lei é feita... eu não sei se eu vou fazer a colocação certa, mas assim, a lei é feita para o homem, para o bem do homem, para melhorar a vida do homem, e não para que o homem seja escravo dessa lei. Exatamente. Não é? Então, não é? Então, qual é o sentido da lei? Ora, o sentido da lei, como é que esse homem, essa mulher, essa criança está diante dessa lei? Então, se esse homem, se esse ser humano é prevalente, isso aqui está acima do que a lei diz. A gente cria uma nova lei, e não é desrespeito à lei, é porque essa é a essência da lei. Exatamente. O primeiro momento foi um artigo do Código Civil muito genérico. Então, acreditava-se que, não, olha, se eles estão brigando entre si como pais, eles não vão ter condições de compartilhar a guarda. E aí foi necessário esclarecer um pouquinho melhor. Não. Uma coisa é você conflitar com a ex ou coisa que o valha. Outra coisa é, qual é a condição para você ter a guarda do seu filho? Essa guarda só não vai ser concedida, primeiro, se você não a quiser e você declarar expressamente para o juiz, não a quero. Perfeito. E às vezes não a quero porque não tenho condições de a tê-la, não é por falta de afeto. Vamos deixar muito claro, você não vai ser punido por esse fato. É até um ato de responsabilidade, me parece. Segundo, se você tem condições, mesmo que tenha pouco tempo, isso vai ser harmonizado pelo casal. Porque eu acho que isso é que a lei vai acabar fazendo com que o casal reflita. Eu é que vou ter que tomar as rédeas. Nós vamos ter que decidir. O juiz não vai conseguir, na guarda compartilhada, determinar tudo, aquela historinha de final de semana, com você, com o outro, alternado, você vai pegar a tal hora, você vai pegar... Não vai rolar isso mais, não. Vocês é que vão tomar as rédeas do cotidiano, porque cada família é cada família. Exatamente. E isso, de certa maneira, faz com que a gente, adulto, amadureça um pouquinho mais na nossa relação afetiva com o nosso filho e até mesmo com o nosso ex, com a nossa ex. Eu acho que no início vai ter um complicado. Tudo que é novo é um pouco complicado. Por isso que o trabalho do judiciário vai aumentar no auxílio à condução dessa organização. Porque é preciso considerar as peculiaridades de cada caso, né? Cada situação. Então, existem situações onde um dos pais mora em outra cidade e nem por isso não se pode aplicar o compartilhamento da guarda, ou a guarda compartilhada. Cada caso é um caso. Mas você tem que olhar essa peculiaridade. Então, quando é que vai ser exercida essa convivência mais plena? É uma peculiaridade específica. O fato da guarda ser compartilhada e morar em outro lugar, eu moro em Petrópolis, você mora no Rio de Janeiro. O domicílio da criança vai ser fixado, ainda que haja o compartilhamento da guarda, de acordo com o que for melhor para ela. Aquela cidade que tiver melhor condição, o pai ou a mãe que tiver melhor condição, talvez até em questão de tempo. Então, vamos fixar no Rio de Janeiro e você está em Petrópolis, ok. Mas o que é compartilhamento da guarda? É o compartilhamento da responsabilidade da convivência e do acompanhamento da educação de seu filho. Tanto assim que a lei prevê que você possa solicitar informações à escola, ao médico, etc. E se esses organismos se negarem a dar essa informação ao pai ou à mãe que solicitarem, eles estão sujeitos, inclusive, a uma multa. É uma multa. Foi criada uma infração administrativa. Por quê? Porque ficava muito fácil e cômodo, vamos combinar, né? E vou até inverter. Digamos que a guarda tivesse ficado com o pai. Ficava, às vezes, muito cômodo com a mãe. Não queria saber se fez a prova, se saiu boa nota, se não saiu, o que está acontecendo, o que não está acontecendo.
acontecendo, está com a guarda dele. Se não passar de ano, a culpa é dele, não é minha. Agora, os dois são responsáveis. Então, compartilhar guarda não é compartilhar apenas a presença física naquele momento. A visita do fim de semana. Exatamente. Pai não visita filho, pai convive. Exatamente. Isso é convivência. É uma mudança mesmo do eixo, né? Do ponto, da interpretação, da visão. Eu estou absolutamente convencida que ganhamos, não perdemos. Ganhamos com essa nova lei e que ela vai trazer assim muitos frutos. Certamente eu vou precisar de um outro programa para falar da lei, para falar agora das questões técnicas, né? Mas eu adorei o ponto e os aspectos que nós pudemos trabalhar hoje aqui. Eu já preciso ir para o nosso último intervalo. Claro. E eu volto só para as nossas considerações finais, tá bom? Vamos lá. Cabeça pra cima.